O programa Educação em Diabetes informa: o bom controle glicêmico depende do que você come, da quantidade de exercícios que você faz e da medicação que você toma. Na dúvida, consulte seu médico. ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético. Hoje estamos aqui iniciando uma nova série dentro do programa Educação em Diabetes. Estaremos apresentando para vocês alguns exercícios específicos para o diabético. Eu sou então Meire Ribeiro, terapeuta corporal da ANAD, Associação Nacional de Assistência ao Diabético, e tenho aqui comigo a Luísa e a Rosinha, que são associadas. E lembrando vocês que todo sábado estaremos aqui com exercícios diferentes. Hoje iniciaremos então com um exercício para os pés específicos e utilizaremos essas duas bolinhas que você pode até já ter em casa, mas então o objetivo do exercício é estimular a circulação sanguínea e aguçar a sensibilidade tátil, para que você também aprenda a cuidar dos seus pés e com exercícios específicos como esse que estaremos apresentando hoje. Então a Rosa e a Luísa vão colocar aqui as bolinhas, já está, né, embaixo dos pés, e você pode acompanhar com a gente, conosco, se tiver bolinha em casa, de borracha, e nós faremos movimentos em círculo, estimulando todo o pé, como a Rosa e a Luísa estão fazendo. Vão estimulando desde o calcanhar, a parte côncava dos pés, parte mais da frente e os dedos em movimentos circulares. Isso, e em movimentos que vão dos dedos até o calcanhar, não vai e vem massageando os pés com a bolinha. Você vai sentindo, se tiver parte dolorida dos pés, vá mais devagar, vá começando a dar atenção então aos seus pés, a esse cuidado com o seu corpo. Depois de ter massageado muito bem os dois pés, você vai descansar o pé direito no chão, e o pé esquerdo vem para o colo e a gente vai massageá-lo com uma bolinha. Isso, pega lá então uma bolinha na mão e a gente vai massagear em círculo, começando lá do calcanhar. No calcanhar a gente pode usar mais força, é uma região menos sensível, e você vai observando como é que está a sua sensibilidade nos pés. Lembrando sempre que o controle da glicemia é muito importante, para que você não tenha outras complicações, mas que esses exercícios fazem parte também de um autocuidado. A parte côncava dos pés, a massageando com cuidado, mais próximo aos dedos. Isso, e vamos caprichar nos dedos agora. A gente começa lá do dedo menor, vai passando dedo por dedo, veja como é que está a sua sensibilidade. Faz parte também da rotina de cuidado do diabético, observar se tem algum ferimento, se está tudo em ordem com seus dedos. E caso tenha alguma alteração, lógico, está tomando as providências necessárias. Isso, e vamos passando pelo pé inteiro. E a gente vai deixar a bolinha um pouco de lado, deixa aí no chão. E a gente vai agora massagear, como se você estivesse amassando mesmo o seu pé. Vai estimulando toda a circulação, relaxando a musculatura do seu pé, percebendo a sensibilidade. Vai deixando o seu pé confortável, relaxado. Uma brincadeira que a gente costuma fazer durante a aula é, depois que massageia um pé, comparar a cor dos dois, né? E a gente vê a diferença, podem colocar lá os dois juntos, e a gente vê até a diferença da cor. O da Luísa aqui está mostrando mais, ó. Que fica branquinho porque estimulou mesmo a circulação sanguínea, tá bom? E a gente pega o outro pé então para que os dois fiquem iguais. Isso, cada uma com a sua, aqui no colo, o outro pé que não foi massageado. E vamos passando em círculo, iniciando lá do calcanhar. Isso. E de novo vá observando. Se tem diferença desse pé para o outro, às vezes a sensibilidade pode variar. É importante que você observe
Se tem dor em algum ponto, pode ser mais tensão, pode ser um calçado que não esteja muito apropriado. Vá passando pela parte côncava do pé. A Rosinha pode virar o pé um pouquinho mais lá para a câmera para ajudar. Isso. Mais próximo dos dedos. Não se assuste se no início a sua flexibilidade não for suficiente para pegar o pé, viu? Tem gente que chega lá no grupo com muita dificuldade de pegar os pés, não é? Vocês duas que vêm sempre. E depois vai aumentando a flexibilidade conforme vai treinando. Enquanto você assiste TV, enquanto assiste o nosso programa, pode ficar lá com o pé no colo, massageando, que a flexibilidade das suas pernas vai aumentando e vai ficando mais fácil depois para você massagear o pé. Caso você ainda não consiga, pode colocar um banquinho à sua frente e colocar o pé sobre o banco para massagear. Isso, vamos deixando a bolinha de lado e de novo, amassando, massageando, dobrando, apertando, desde o calcanhar, o meio do pé, os dedos, deixando tudo confortável. Isso, você capricha aí com a ponta dos polegares também, pressionando a sola dos pés. E vamos colocar os dois pés no chão. É importante sempre que a gente esteja atento às sensações, veja se tem mais conforto, se o pé está leve, deixa no chão mesmo, fora da bolinha. Aí. E vamos encerrando então. Na próxima semana teremos um outro exercício diferente desse, também específico para você. Convidamos todos a assistirem. Olá pessoal, aqui diretamente da Cozinha Experimental VP, que é uma cozinha maravilhosa. Acho que, olha que coisa linda, a gente está fazendo o nosso programa aqui nessa cozinha experimental. E a cozinha apresentando as receitas do Guia Alimentar para o Diabético, da ANAD, que tem o selinho da ANAD aqui, hein? Que tem as receitas maravilhosas, doces e salgadas para vocês. Esse guia já está nas bancas, é só você procurar. Mas aqui a gente está fazendo receitas do Guia Alimentar. E hoje nós vamos fazer, vamos fazer essa capa aqui, olha. Que delícia esse medalhão de filé mignon. Água na boca, né? Então nós vamos aqui fazer essa receitinha muito fácil. Vou aquecer a panela, como eu sempre falo para vocês. Então aqui nós vamos usar 4 medalhões de filé mignon de mais ou menos 100 a 120 gramas cada um. Então aqui vão dar 4 porções, não vai comer 2, uma só. Vamos usar aqui meia xícara de chá de água. Eu vou dissolver nessa água um envelope de caldo de legumes em pó. Eu gosto de usar o caldo de legumes em pó porque ele não contém muita gordura. É quase zero gorduras, né? Então a gente vai misturar aqui o caldo de carne em pó. Ele equivale a um tabletinho de caldo, daquele tablete, né? E 2 colherinhas de chá de amido de milho. Então sempre lembrando da colher medida. Olha, 2 colherinhas de chá de amido de milho. Então eu vou colocar isso aqui, misturar bem, olha. E vamos, deixa eu abaixar aqui o fogo. Vamos ver direitinho, né? Fogão, a gente acostuma com um fogão, às vezes a gente não tá sabendo mexer com o outro aqui. Então esse aqui é o molinho, uma delícia esse molho, vocês vão provar, vão ver que gostoso que é. Então eu vou colocar aqui, eu coloquei meia xícara de água, um envelope de caldo de carne em pó, coloquei 2 colheres de chá de amido de milho. Então vou colocar aqui, nós vamos mexer isso aí para até engrossar, né? Vamos colocar também aí, depois que ele começar a engrossar, eu vou colocar cebolinha, alcaparras e champignons. Então é muito fácil, eu vou mexer assim, aqui com fouet, mas bom, mudar de ideia aqui. Vamos mexer esse é um creminho, né? É um molho bem, que não vai ficar muito assim espesso e nem muito ralo. Eu vou aqui já aquecer o outro aqui, pra gente dourar o nosso filé mignon.
Então, filé mignon é uma carne muito gostosa, uma carne saborosíssima. Então, a gente vai aqui aquecer a frigideira também. Então, a gente mexe isso aqui para você ficar com um molhinho espesso. Fica até meio parecido com um molho madeira, mas aqui eu não vou colocar o vinho madeira. Vamos colocar conhaque, vamos colocar o champignon e a salsinha. Eu vou colocar já o champignon para ele pegar o gostinho. Você pode usar champignon fresco, cogumelos frescos. Eu vou usar cogumelos fatiados, cogumelos em conserva fatiados. Então aqui eu cortei assim bem em lâminas, né, para ele ficar mais delicado também. Porque se você colocar inteiro é gostoso, mas eu acho que fica mais bonito assim. E o caldo de carne, ele dá o sabor aqui no molho. Enquanto isso, a minha frigideira que está aquecendo, eu vou temperar os filés com sal, só com sal. Então, olha, vamos temperar dos dois lados, só com sal. Nós vamos dourar, eu vou fazer um só, porque não tem necessidade de ficar fazendo todos os filés para você, né? Então, aqui, passei bem aqui, olha, se você quiser dar uma apertadinha. Aí você vai usar ou meia colher de sopa de margarina ou um óleo vegetal, ou azeite também. Apesar que eu gosto mais do azeite cru, eu não gosto de levar muito ao fogo, né? Então, aqui um pouquinho de óleo vegetal, um óleo de canola, um óleo de soja, né? Vamos deixar aquecer bem a frigideira, esse é o segredinho. E o nosso molhinho já está engrossado. Gente, olha que fácil para fazer um molhinho. Você quer fazer um bife gostoso aí pro maridão, fazer uma surpresa, né? Só sair daquele dia a dia, todo dia aquele bifinho fritinho daquele jeitinho só ali, jogado na frigideira, que a hora que você coloca na mesa ele já resseca e fala, oi, né? Então não dá. Então aqui, olha, o nosso molhinho já está pronto. Agora eu vou colocar cebolinha verde. Vamos desligar o fogo, né? Porque senão a cebolinha não vai ficar verde. Não adianta colocar cebolinha verde. Então, umas meia, mas você coloca à vontade. Aí a gente sugeriu meia xícara de cebolinha verde. E uma colher de sopa de alcaparras. Pronto, nosso molhinho tá assim super incrementado, gostoso. Nossa, tá dando, ó, água na boca. Com vontade já de comer esse filezinho aí. Vamos pegar um bem bonitão para fazer um filé bem bonito. Que nós vamos dourar. Você tem que deixar a carne selar. Um erro que muita gente faz é assim, você não tem paciência de ver a carne fritar de um lado e do outro. Então, você tem que deixar ela selar de um lado. Selar quer dizer ela criar aquela crostinha de gordura, que aí não sai mais aquele sangue, não sai mais nada dela. Então ela fica, tudo que fica de gostoso, os nutrientes ficam dentro do bife, né? Agora, se você fica raspando o bife aí na frigideira, não vai ser legal. Você tem que deixar ele dourar de um lado, depois dourar do outro, para você fazer esse bife delicioso. Bom, aqui eu vou colocar nesse molho uma colher de sopa de conhaque, tá? E vamos dar só mais uma aquecidinha nele, que eu quero servir com o bife bem quentinho. Olha, já deu mais ou menos uns 2 minutos de cada lado, vai dar pra você. Olha, tá vendo? Olha que bonitão. Tá cheiroso. Tá cheiroso e deve estar uma delícia, super macio, né? Agora, o ponto do filé, você é que vai determinar. Em casa tem gosto para tudo, então eu gosto dele ao ponto, meu filho gosta bem cru dentro, tem gente que gosta bem passado. Então o ponto é você que vai determinar. Para um filé assim ao ponto, então você tem que deixar mais ou menos uns 3 minutos de cada lado. É claro que eu não vou deixar todo esse tempo aqui. O nosso molho aqui já está pronto e eu quero passar para vocês que a nossa revista Guia Alimentar para o Diabético, juntamente com a ANAD e com essa cozinha maravilhosa da VP, a gente está passando para vocês essas receitas gostosíssimas. E se você perdeu alguma receita, você
entra no site www.luadasartes.com.br. Você vai ver lá muita coisa boa da revista Guia Alimentar para o Diabético. Gente, olha, o filé está quase no ponto. Vamos ver aqui, olha. Olha que lindão. Tá vendo? Então, é claro que se você gostar mais bem passado, você vai deixar mais bem passado. Então, eu vou colocá-lo aqui. Vamos desligar o fogo. Olha. E vamos servir com esse molhinho maravilhoso. Olha. Nossa, olha só. Essa escorridinha que deu aqui, você tá ficando com vontade, né? Eu sei. Então, é só correr e fazer essa receita e esperar pelas próximas, né? Olha aqui que linda. Tá vendo? Você vai esperar essa receita aqui, esperar e vamos. Aqui eu já tinha até preparado para colocar, mas vamos colocar esse aqui, que tá muito bonitão, e esperar pelas próximas receitas. Eu falo com quem? Com a Elisa. Pois não, dona Elisa, que bairro a senhora é? Eu sou do Sabará, eu sou essa cliente. Doutor Flávio, é o seguinte, eu comprei um aparelho, porque eu tenho aquela neuropatia, como falei para o senhor, né? Sim. Eu comprei um aparelho japonês, que eles fazem aquela massagem passiva. Então a gente põe as duas pernas, eles ficam massageando, vibrando. Então eu queria saber do senhor se eu posso usar esse aparelho, porque ele é para a circulação. Ok. Ele vem escrito que é para diabetes, para circulação, para bursite, enfim, para todas essas dores que a gente tem. Então eu queria saber se eu posso usar. Estou com a minha diabetes mais ou menos controlada. Graças ao senhor. Muito obrigado inclusive pela sua participação e seu depoimento é muito importante. Pode sim, esses aparelhos que são apenas massageadores, não são aqueles que traumatizam, não há problema nenhum o uso de massageadores. Ao contrário, eles levam benefício à medida que você está ativando a circulação dos pés, que nós sabemos, como falamos na pergunta anterior, que pode haver uma falta adequada de suprimento sanguíneo e a pessoa andando, que este é o melhor remédio para a circulação dos pés e das pernas, andar, caminhar, né? Mas também nas horas vagas você pode estar paradinho em casa, em vez de você estar sentada vendo televisão, você pode estar sentada com um aparelhinho que está massageando os seus pés. O programa Educação em Diabetes recebe hoje o Dr. José Machado Moura, que é diretor médico da Novo Norte da América Latina. Nós vamos estar conversando uma coisa muito interessante hoje, que são os mitos que estão atrás do melhor remédio para o diabetes, que é a insulina. E hoje nós vamos discutir aqui com o Machado. Obrigado, Machado, por estar aqui conosco. Fábio, quem agradece sou eu, Novo Norte, sempre junto com você. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando mais uma vez sobre assuntos relacionados à diabetes, para a gente esclarecer a tua audiência, o pessoal que tem aí interesse nisso, para trazer tudo que for possível de informação e educação, né? Sem dúvida, a educação é fundamental para que as pessoas entendam por que tem que se controlar, por como é o diabetes. Diabetes é uma doença que as pessoas não vê, não sente, e é uma doença do sangue, bioquímica, e você tem que entender por que você tem que se controlar. E você bem coloca, às vezes, como uma comparação na tireoide e na própria menopausa. Como é que é isso? Bom, isso é muito interessante, Falo. A gente sabe que, por exemplo, as pacientes têm doença de tireoide. Então, a hora que elas são obrigadas a retirar a tireoide, elas ficam sem o hormônio tiroidiano. O que a gente faz? A gente repõe esse hormônio através de comprimidinhos, medicamentos orais, que a gente dá uma vez ao dia para elas. Mulher que entra em menopausa, o ovário parou de funcionar, ela tem que repor o estrógeno que ela não tem mais. Com diabetes, a coisa não é muito diferente. É uma glândula que deixou de fabricar o hormônio que ela tinha que fabricar.
Então, quando o paciente tem diabetes, o que ele está tendo? Uma doença do pâncreas, que não está mais fabricando a insulina que deveria fabricar. E é importante a gente entender, a insulina é uma substância que a gente tem natural no nosso organismo, ela não vicia de forma nenhuma, ela é absolutamente necessária para controlar o nosso açúcar no sangue e, de fato, é a única substância que a gente conhece até hoje que promove diminuição do nível de açúcar de maneira direta. Todos os outros medicamentos que a gente usa vão visar aumentar a quantidade de insulina para melhorar a ação desse hormônio. Então, começar o tratamento com diabetes nada mais é do que um tipo de terapia de reposição hormonal, onde eu vou querer resgatar a insulina que o indivíduo deixou de fabricar. Esse conceito é importante porque existem muitos mitos, existem coisas que são crendices, né? Sobre a insulina, né? Então, as pessoas, por exemplo, baseadas em experiências erradas na família, de conhecidos, levam a certos crendices de que a insulina é um medicamento que faz mal, por exemplo, para a visão. Isso ocorre baseado no que quando você está com a sua glicemia alta, quando você toma insulina ela baixa rapidamente, realmente altera o nível de refração e pode piorar episodicamente ou temporariamente a sua visão. Outra história é que o diabetes, quando começa a tomar insulina, ele não pode mais sair da insulina, que chama-se dependência. Isso também está afastado, porque esse nome foi até afastado da classificação de diabetes tipo 1 e tipo 2, porque não existe nada que a insulina vicie ou deixe dependência. Na realidade, a prescrição que era feita até muito poucos anos atrás, em última instância, em que as pessoas já tinham terminado a sua capacidade de resposta aos medicamentos, como o Dr. Machado falou, que são indiretos às suas ações, tinham que tomar insulina. E, evidentemente, terminando a capacidade de resposta, tem que continuar com a insulina. Tudo isso nós estamos levando para você, essas noções, para que você entenda, quando o seu médico prescrever, quando o seu endocrinologista, que é o especialista em diabetes, prescrever sua insulina, você realmente deve aceitar, porque a barreira para a prescrição da insulina e tomar insulina é muito grande, né, Machado? É verdade, e é uma pena que isso aconteça. É muito importante entender que, outra vez, insulina é a única coisa que efetivamente traz o nível da glicose para os níveis normais. É o que faz a glicose sair da circulação e entrar nas células. Com isso, entrando nas células, o nível no sangue diminui. Portanto, a meta do tratamento do paciente com diabetes qual é? Manter a glicemia normal. Para manter essa glicemia, manter essa glicose normal, o que eu preciso fazer? Tirá-la do sangue. E quem é que tira? É a insulina. Então, num primeiro momento, principalmente o paciente com tipo 2, ele pode ainda se beneficiar de uso de medicamentos orais. Então, nessas circunstâncias, os orais vão, de alguma maneira, melhorar o rendimento da insulina ou aumentar a quantidade dela, e com isso, a insulina vai estar lá presente. E é o que eu estou visando. Mas, como o diabetes é uma doença progressiva e, infelizmente, a gente não tem ainda como controlar isso, ou seja, quando as células do pâncreas começam a morrer, elas vão morrendo, e cada vez o paciente vai tendo menos. Isso significa que, num determinado período da vida, ele pode controlar com um medicamento oral. Mas vai haver um momento em que, possivelmente, isso já não vai mais ser verdade. Então, talvez 2 comprimidos, 2 tipos diferentes de comprimido possam controlar. Daqui a pouco, isso também não mais vai ser verdade. Esse é o momento de começar a usar a insulina como suporte, porque o pâncreas daquela pessoa já não fabrica. Se ela resistir a entrar em insulina, ela vai continuar nos medicamentos, mas os medicamentos já não são eficazes nessa fase. Então, o que vai acontecer? Eu costumo comparar diabetes com cupins. Então, quando a gente tem cupim em casa, a gente até sabe. Né? De vez em quando a gente vê uma poeirinha ali embaixo da porta, alguma coisa, a gente percebe que algo não está bem. Mas, na verdade, o que a gente está percebendo na casa da gente? Quase nada. Entretanto, depois que isso vai por 5, 10, 15, 20 anos, chega uma hora que o teto cai.
Quando o teto cair, aí já não tem mais o que fazer. Quando Diabetes, aparecem as complicações. que são as complicações crônicas. Então aí o cara tem um infarto, tem um derrame, tem que amputar uma perna, fica cego, tem um problema renal. Então o que nós temos que fazer é evitar que a gente chegue até lá. Então vamos descupinizar rápido, ok? Então, como é que descupiniza? Depende do tipo de momento, depende do momento que o paciente está. Né? Isso, em outras palavras, significa que em qualquer momento que você tem, episodicamente, um aumento da glicemia, então você que tem diabetes, quando você tem infecções, quando você tem um estresse muito forte, você está numa fase de descompensação por algum motivo, pode ser alimentar, pode ser por... ou até que os seus comprimidos não estejam fazendo mais efeito, ou que você teve um aumento da glicose, e essa glicose permanece, existe um efeito como se fosse um ciclo vicioso, que a gente em termos técnicos, chama que a glicose é tóxica para o próprio pâncreas, que ela diminui a produção de insulina. Então está na hora de você fazer alguma coisa, que é tomar insulina para você reduzir a sua glicemia. Isso é um conceito novo que a gente tem dado até aulas, temos feito palestras sobre esse assunto, que é a insulinização episódica. Não tem importância que você vai tomar a insulina durante um mês e depois desse mês, a hora que melhorar a sua glicemia, você vai voltar aos seus comprimidos. Não tem importância, porque aí já passou a infecção, já passou o seu estresse, já passou os seus problemas, já passou a cirurgia. Um exemplo bom disso também é a gestação. A gravidez também, que é onde não se pode usar comprimido, tem que usar insulina. Por quê? Que na gravidez tem que dar aquilo que eu falo sempre para meus clientes. Você vai sair de um químico, que é o comprimido, é uma substância química que é estranha para o seu organismo de uma forma normal, que eu vou te dar um tratamento de reposição natural, como você colocou no começo. Quer dizer, é um remédio que não é estranho para o seu organismo. Então, é muito comum eu receber hoje no consultório paciente que vem tomando 5, 6 comprimidos para o diabetes. Né? Então, eu deixo no máximo 2, e dou uma pequena dose de insulina, e aquilo vem a glicemia para baixo, controla. E além do que, é importante que vocês saibam, ouvinte, que a insulina não tem ação só no açúcar. Ela controla o nível de gordura, o triglicérides, ela melhora a produção da proteína, os seus músculos vão estar recuperando, os seus nervos. A insulina é um hormônio que atua em quase todo o organismo, melhora a produção da gordura, você que perdeu peso, entendeu? Então é muito... Sem contar o bem-estar, né, Fábio, que os pacientes colocam para a gente depois que eles começam a usar a insulina. Isso é uma coisa constante. O paciente, às vezes, ele reluta, não quer utilizar, mas a hora que você mostra para ele, fala, olha, lamento, mas o seu pâncreas já não está mais respondendo aos comprimidos. Daqui para frente, nós vamos estar perdendo tempo para entrar com insulina. Aí o paciente começa a entrar com insulina, ele começa a usar insulina, mas é rotina. O paciente, depois de 20 dias, um mês, vem e comenta com a gente. Nossa, eu estou me sentindo muito melhor, meu bem-estar voltou. A minha alegria de viver voltou, eu estou me sentindo bem. Porque você está efetivamente trazendo o organismo para a condição natural dele. Usar a insulina não é nenhum tipo de agressão e nem significa que o indivíduo piorou. Não, o que nós estamos buscando insulinizando os pacientes é não permitir que ele piore, né? E não é necessariamente... E corrigir a glicemia rapidamente. Né? Exato. É muito comum, por exemplo, os pacientes terem vivências estranhas com insulina, do tipo, quando eu falo estranho eu vou deixar entre aspas, né? Ah, mas eu conheço um amigo que o tio dele começou a tomar insulina, 3 meses depois ele ficou cego. Ou então eu tenho uma conhecida que tomou insulina e aí precisou amputar a perna. O que é importante a gente entender é que não é a insulina que desencadeou essas ações. Essas ações acabaram acontecendo porque durante muito tempo o paciente ficou com um mau controle. Na verdade, se esse paciente ou essa paciente tivesse começado a insulina há mais tempo, possivelmente não tivesse ficado cego ou não tivesse perdido a perna. Então, associar a insulina com os problemas do diabetes não é uma coisa correta, mas muita gente acaba fazendo essa associação. Esse é um outro mito da insulina. Sem dúvida. E, infelizmente, a própria não especialista permite que o diabético fique
muitos anos com açúcar alto, não é? Um açúcar não bem controlado e evidentemente o próprio paciente tem alguma barreira de começar a insulinização, que é, primeiro, com relação à aplicação, não é? Hoje em dia, vocês têm disponível canetas, ou seringas mesmo, as seringas já estão mais aperfeiçoadas, mas as canetas hoje são, vamos dizer, uma maneira de você aplicar de uma forma simples, segura e quase que indolor pela própria característica da agulha da caneta. E o outro problema que se tinha muito medo era a hipoglicemia, que diminuiu muito com relação quando você faz a monitorização, que você faz os seus testes, você está sabendo quanto você pode estar tomando de remédio. A insulina permite que você num dia tome uma dose, no outro dia tome outra dose, o que você não consegue fazer com os comprimidos. Então, o fato de você estar insulinizando-se, você tem a segurança de que você está controlando melhor seu diabetes e tem menor complicação. E eu queria acrescentar que no paciente que tem diabetes tipo 2, ele ainda tem um pouco de pâncreas funcionando durante um certo tempo. A falência desse pâncreas é bem mais longa no tempo, ao passo que o tipo 1, essa falência é quase que imediata. Para o paciente com tipo 2, se ele tiver num momento que ele ainda tem um pouco de reserva pancreática, ou seja, ele ainda consegue fabricar um pouco de insulina, se você, junto com essa capacidade da insulina dele, você dá um pouquinho de insulina, que a gente chama de exógena, a gente juntando o pouquinho que vem de fora com o pouco que ele fabrica, o controle fica maravilhoso, mesmo porque o risco de hipoglicemia quase que não existe. Porque se a glicemia cair muito, ele para de fabricar a insulina que ele fabricaria e aquela fração diminui e, portanto, a quantidade de insulina fica sob controle. E com isso a glicemia também fica sob controle. Portanto, usar insulina no paciente com tipo 2 é uma coisa muito mais tranquila do que usar no paciente com tipo 1. No tipo 1 a gente sabe que o controle tem que ser estrito, tem que ser muito bem feito, a monitorização tem que ser muito boa para que o paciente possa não ter as hipoglicemias. No tipo 2, a hipoglicemia é muito rara com o paciente tomando insulina. Porque eu dou um pouquinho e deixo ele fabricar o outro pouquinho. E por falar em hipoglicemia, né, Machado? Eu acho que a gente pode estar conversando com as novas insulinas que têm surgido no mercado, não é? Que são insulinas que realmente têm um avanço muito grande e eu acho que nós teremos para ir para o segundo semestre um lançamento importante, não é? Que é uma insulina nova, que é a insulina Detemir, que ela virá realmente com vantagens para as pessoas que usam a insulina NPH. Não é? É uma insulina de mais ação regular, vai ter menos hipoglicemia, não é? Mas eu acredito que isso fica aí uma curiosidade para vocês assistir o nosso próximo programa específico sobre esse grande lançamento da Novo Nordisk. A gente diz que o arsenal terapêutico está melhorando a cada dia. Então, até pouco tempo atrás, nós tínhamos apenas as insulinas de ação intermediária, chamada NPH, e as insulinas regulares. Hoje a gente já tem os análogos de insulina rápida, ou as insulinas ultra rápidas, que facilitam muito o controle pós-prandial. Mas ainda estava faltando alguma coisa para controlar aquele período que a gente chama do basal. Então, com isso a gente vai ter agora, com a chegada de Detemir, a gente vai ter uma combinação muito boa para facilitar o tratamento dos pacientes, possibilitando melhor qualidade de vida e diminuindo muito a chance de hipoglicemia. É isso aí. Programa Educação em Diabetes, levando para vocês novidades, orientações importantes, levando a verdade sobre os fatos. É isso que você precisa saber. Conhecer para você se orientar melhor. Agradecemos a presença do Dr. José Machado Moura aqui no nosso programa. E vamos em frente com nosso programa educativo da ANAD. Ok, Fábio, muito obrigado a você, obrigado aos seus ouvintes pela oportunidade. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui trabalhando junto com você. Um abraço, até a próxima.